paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando uma nova jornada, um novo trimestre. Estamos iniciando o quarto trimestre da CPAD em 2022. Onde nós vamos iniciar uma série de temporadas de aulas bíblicas para você crescer em Jesus aqui no canal. É claro também que essa lição vai tratar sobre um assunto muito legal e sensacional também para crescermos em Cristo. Nesse trimestre, na classe dos jovens, nós vamos estudar sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Essa lição foi escrita pelo pastor Elias Torralbo. E eu espero que o Senhor Jesus também confirme essa palavra no teu coração. Na aula de hoje, lição de número 1, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento. O que é liderança cristã? E eu espero muito que essa aula seja edificante para a tua vida, para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar a palavra de Deus. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo. Eu quero te conhecer. Coloca o nome da tua cidade também. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Encontra tudo isso também no comentário abaixo, no canal. Fica à vontade para você navegar e indicar os nossos trabalhos em Jesus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar aí o teu sermão, eu tenho um recurso que vai te ajudar a dinamizar as tuas aulas da Escola Bíblica Dominical. É o Facilita EBD. No Facilita EBD, você tem acesso ao meu material. Por exemplo, você vai ter acesso ao esboço da aula que eu preparei, com os versículos a mais, os argumentos a mais, que vão te ajudar a dinamizar a tua aula, também para que você possa dar uma aula sensacional na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem acesso ao meu esboço e também os slides, onde você pode utilizar esses recursos na Escola Bíblica Dominical, e é claro que isso vai te ajudar muito a crescer em Jesus. Quem se torna assinante, a nossa assinatura trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, que é muito bom, vai te ajudar a conhecer sobre a didática da pregação. Treinamento para professores da escola bíblica, que é muito bom também e vai te ajudar a crescer em Jesus, e o nosso discipulado e evangelismo, que vai te abençoar para a glória de Deus. As nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós estamos iniciando um novo trimestre aqui na classe dos jovens. Estamos trabalhando sobre o tema liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Essa lição é escrita pelo pastor Elias Torralbo, que traz uma perspectiva muito legal sobre liderança cristã nesse trimestre. E eu espero muito ajudar você aqui no canal com essas pré-aulas para te edificar em Cristo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar na lição de número 1 sobre o tema: o que é liderança cristã? Dica básica para você iniciar a tua ministração. Inicie apresentando as bases bíblicas que a lição traz para a gente. A primeira delas está então no texto principal, que se localiza em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apresenta a leitura também do resumo da lição entre os teus alunos em sala de aula. E a leitura bíblica em classe se localiza agora em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Você que gostaria de saber qual é o dia das postagens das nossas aulas aqui no canal, as nossas pré-aulas, eu quero lembrar você que eu sempre posto aula de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Então, de segunda a sexta ao meio-dia tem aula aqui para você no canal.
Toda terça-feira é o dia escolhido para a classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia, nós postamos as pré-aulas antecipadamente para que você possa se preparar, se organizar para ministrar a tua aula na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda terça eu te aguardo por aqui ao meio-dia na classe dos jovens para a glória de Deus. Segundo John Haggai, Deus está chamando líderes, não influenciadores, nem detentores de poder, nem pessoas que procuram arrebanhar pessoas para si. Deus está chamando líderes. Na nossa geração, nós vivemos uma verdadeira crise de liderança. Daí a necessidade de termos essa perspectiva que Deus está chamando líderes de forma necessária para ajudar a igreja de Cristo. Essa igreja que precisa ser guiada por servos e servas de Deus, como é proposta também do autor da lição, o pastor Elias Torral. Nós estamos compreendendo que o mundo, que a sociedade presente da nossa época, clama por liderança em todos os níveis, em todas as áreas. E nós vivemos em um período em que a liderança, em boa parte, está deficiente. Daí a necessidade de termos uma liderança eficiente no sistema político, educacional, também em várias igrejas. Há uma necessidade de nós pararmos para refletirmos nesse trimestre sobre a liderança cristã. O mundo está à procura de líderes, homens e mulheres cheias de Deus, entregues nas mãos de Deus, interessados com a obra de Deus, compromissados com pessoas. Deus está à procura de você. Está à procura também do teu aluno. O mundo precisa de líderes que exerçam uma influência especial nas pessoas. E exerçam essa influência de maneira com que as pessoas, então, possam se tornar líderes enfrentando as suas crises, resolvendo os seus problemas e, ao mesmo tempo, ajudando o outro para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, o profeta Ezequiel, usado por Deus, escreveu uma mensagem especialmente sobre a necessidade de liderança para o povo de Deus. Isso está escrito lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por toda essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém encontrei. Deus está chamando líderes na nossa geração. Deus está chamando pessoas que procurem ajudar o outro a ter um encontro com Jesus. Existem atualmente ministérios voltados para o aperfeiçoamento da liderança cristã. Também vários cursos, várias instruções de crescimentos de igreja, mas há uma necessidade de nós falarmos sobre esse assunto. Daí a proposta desse trimestre, parar para pensar sobre liderança cristã. O Franklin Ferreira ele traz uma perspectiva bem interessante, comentando sobre o prefácio do texto do Mark Dever sobre as 9 marcas da igreja cristã. Ele traz uma perspectiva interessante. Ele destaca que nas últimas décadas aqui no Brasil há uma característica marcante da igreja brasileira. É esse crescimento da igreja em voltar o seu olhar para as lideranças cristãs, em promover manuais, em observar especialmente a necessidade dessa preparação, desse crescimento, dessa maturação da igreja cristã. E nesse trimestre nós vamos ter esse olhar também sobre esse preparo da juventude cristã assembleana em preparar esse povo de Deus, glória a Deus, para crescer em Jesus, para avançar em Jesus. Nós precisamos, contudo, também ter a consciência que ninguém nasce líder. Mas o líder ele é formado, ele desenvolve essa capacidade, ele é treinado, ele é preparado e ele precisa de alguém para ajudá-lo. Nós não nos tornamos líderes sozinhos, mas precisamos do outro para exercer a liderança. O apóstolo Paulo, ele também destaca algo interessante. Ele fala a respeito para os líderes,
aquilo que nós aprendemos da nossa liderança, que nós recebemos, que nós ouvimos, isso também fazei, isso também compartilhai, e isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 9. O próprio Paulo está alertando para a liderança cristã em compartilhar aquilo que aprendeu. O próprio Jesus também destaca, de forma especial, durante o período que ele se dedicou aos seus discípulos, preparando, treinando os seus discípulos, e depois de treiná-los, Jesus disse a eles: ide e pregai o evangelho. Ele designou os discípulos para anunciar a mensagem de Deus. Isso está também registrado em Marcos 3, versículo 14. Nesse trimestre nós vamos ter essa abordagem sobre liderança cristã. Vamos ter essa perspectiva sobre a necessidade de pararmos para pensar em alguns perfis da Bíblia, de homens e mulheres de Deus que exerceram lideranças em tempos marcantes. E que esse trimestre também seja edificante para você. Que essa temporada de estudos bíblicos aqui no canal possam te edificar para a glória de Deus. E se eu já estou te ajudando até aqui, se essa aula vai ser edificante para você, eu espero que o Senhor Jesus fale contigo. Deixa aí teu comentário também. Por gentileza, coloca o nome da tua cidade, de onde você está assistindo a gente. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o que é liderança. Para você iniciar bem, antes de você iniciar trabalhando já diretamente o primeiro subtópico, leia um versículo bíblico, leia alguns versículos que eu vou citar para você. Leia, por exemplo, Mateus capítulo 23, versículo 10 ao 11, com os teus alunos. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: a definição do termo, o termo liderança. O John Haggai, ele destaca a definição a respeito do termo liderança. Ele apresenta a definição do termo de liderança como um esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levar esse grupo a atingir metas permanentes de benefícios que atendam à necessidade desse próprio grupo. Essa é a definição, então, do John Haggai. A palavra esforço aqui é destacada para definir liderança. Por que essa palavra ela é escolhida pelo John Haggai para descrever sobre esse esforço da liderança? Porque ninguém nasce líder, mas o líder ele é preparado. Ou seja, ninguém nasce líder, mas torna-se um líder. E essa perspectiva você precisa pegar durante esse trimestre. Existem pessoas que inevitavelmente têm assim uma função, ela tem uma habilidade, ela exerce especialmente alguns papéis, mas a liderança em si, ela é preparada, ela é formada. E essa capacidade ministerial, ela precisa ser lapidada conforme a palavra de Deus. Ou seja, a liderança cristã, na perspectiva bíblica, ela é um esforço de formar líderes, de preparar pessoas, para cuidar de pessoas e ajudar essas pessoas a atenderem às suas necessidades pessoais. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Vamos ver alguns modelos de liderança. É importante a gente destacar já nesse primeiro subtópico alguns modelos de liderança para os nossos alunos. Em primeiro lugar, eu quero destacar alguns modelos não sadios de liderança que existe hoje em dia. O primeiro deles o primeiro modelo de liderança não sadia é a liderança autocrática. O que é a liderança autocrática? É o líder que determina a tarefa. Ou seja, os liderados não podem apresentar aqui uma opinião. Tudo parte do líder. O líder governa por meio do medo, por meio da pressão. E ele procura obter esse respeito por causa disso. Então, esse tipo de liderança, especialmente para a igreja cristã, não é sadio. Então, essa liderança autocrática, ela não se encaixa muito bem nesse perfil de liderança cristã. O segundo perfil não sadio que a gente encontra sobre a liderança, que pode prejudicar especialmente a liderança cristã, a tua liderança cristã, é a liderança liberal. Como a liderança liberal é trabalhada? É aquele tipo de liderança que o líder ele permite com que as pessoas exerçam a sua liderança e façam cada um conforme o seu pensamento. E se houver algum erro, algum equívoco, essa pessoa então não é corrigida. Ou seja, é aquele líder que trabalha sem guiar as pessoas. Esse estilo de liderança,
ele não é viável para a liderança cristã, já que nós estamos trabalhando sobre liderança cristã nesse trimestre. Então, ele não é sadio para o perfil de liderança cristã. O terceiro perfil, não sadio também, que não pode se encaixar no teu ministério de liderança cristã, é a liderança paternalista. É aquele tipo de liderança que o líder exerce esse papel de paizão, de mãezona, que abraça todo mundo, que procura então ter essa relação familiar na liderança, não sadia, isso pode trazer alguns prejuízos. Por exemplo, ele não traz uma correção sadia para o liderado, ele não aponta o caminho, mas ele procura tratar o liderado como se fosse um pai e um filho. Aqui, esse tipo de relacionamento não é sadio para a liderança dentro da igreja. É aquele tipo de liderança que o líder procura fazer todas as coisas para ajudar então os liderados e não há então o amadurecimento desse liderado nesse crescimento na visão cristã. Observe que liderança é esforço. É um esforço de formar outro líder, de ajudar as pessoas a atender às suas necessidades. Mas não é o papel do líder fazer as atividades dos seus liderados. A paternalista tem esses problemas. Então já destaquei para vocês 3 modelos de lideranças que não são sadios para a liderança cristã. Vejamos então outros modelos de liderança que podem ser sadios, que podem se encaixar então com a liderança cristã já nessa definição. O primeiro modelo que eu quero destacar para você é a liderança democrática. A liderança democrática é um estilo de liderança mais voltado para pessoas. Há uma participação então dos liderados. A voz ativa do líder, mas ao mesmo tempo há a voz ativa também dos liderados no processo de decisão, da escolha, do crescimento. Cada membro em si vê o outro como companheiro e ajuda o outro nesse crescimento. Então, esse perfil de liderança democrático, ele é muito legal, especialmente para ser utilizado em grupos de jovens, dentro da igreja, na liderança da igreja também. Há uma participação dos liderados. Ele se encaixa muito bem nesse perfil de liderança cristã. Outro modelo que você pode ver como um modelo sadio também para a liderança cristã é conhecida como a liderança visionária. O que é a liderança visionária? A liderança visionária, ela canaliza as pessoas, ela ajuda os liderados a terem uma visão só e a terem também os seus sonhos realizados. Essa visão visionária traz então uma perspectiva muito legal. Tem um efeito positivo, especialmente no clima de trabalho, especialmente na liderança da igreja, porque essa visão se apropria das necessidades das pessoas, canalizando então essas necessidades para um objetivo só. E isso se encaixa perfeitamente também na liderança cristã. Por exemplo, o pastor ele apresenta a visão da igreja, e a visão está com o pastor. Essa visão da igreja é evangelizar e discipular. Essa é a visão da igreja, é o sonho da igreja e isso é partilhado com os próprios discípulos, com os próprios irmãos, com os próprios congregados, os liderados da comunidade. E isso faz com que os departamentos agora exerçam os seus trabalhos, as suas festividades com uma visão só, evangelizar e discipular. Comemorar as festividades com essa visão, com esse projeto, com esse sonho, com esse objetivo. E isso canaliza a própria liderança e é muito legal. Outro modelo de liderança que se encaixa no perfil de liderança cristã também pode te ajudar, já que você está estudando comigo sobre liderança cristã nesse trimestre, é a liderança conselheira. O que é a liderança conselheira? A liderança conselheira ela é muito legal também e se encaixa no perfil, no padrão da liderança cristã, porque ela ajuda o liderado agora por meio de orientações e ajuda esse liderado a desenvolver de forma eficiente o seu papel, ajuda esse liderado agora a melhorar a sua capacidade, a crescer e a se desenvolver. Há um processo de maturidade também com o liderado, ou seja, esse liderado se torna um líder a partir desse guiar conselheiro. Ele é muito legal na preparação de novos líderes, de novos obreiros, de novos servos de Deus que contribuem com o crescimento da obra de Deus.
Outro modelo de liderança que pode ajudar muito e se encaixa com o perfil da liderança cristã é a liderança relacional. A liderança relacional, ela cria especialmente vínculos com as pessoas. E esses vínculos são desenvolvidos em relacionamentos. Ela é ótima para sarar conflitos. A liderança relacional procura, então, melhorar os liderados nesse convívio de comunhão, nesse convívio de relacionamento, de todos terem uma visão só, ser um povo só, uma identidade e viver em comunidade para a glória de Deus. É ótima para, por exemplo, situações de crises, de divisões dentro da comunidade, dentro do grupo da fé. E isso é importante. A relacional, ela ajuda a desenvolver esses relacionamentos e a sarar esses conflitos. Outro estilo de liderança que existe também, que é muito legal e se encaixa também no perfil da liderança cristã, é a liderança dirigida. A liderança dirigida, ela é sensacional e é ótima para situações de crise, porque o líder, ele dirige, ele orienta e ele acalma diversas situações, por exemplo, de emergência. Ele traz clareza, ele aponta o caminho onde deve seguir. E ele trabalha especialmente orientando as pessoas a terem um foco em momentos difíceis. Então, a dirigida, ela é ótima e se encaixa também com o perfil da liderança cristã. O pastor Elias Torralbo, o autor da lição, ele destaca que a responsabilidade do líder é conduzir, orientar, guiar os seus liderados em diferentes situações da vida. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair dos seus liderados o melhor. Então, diante desses perfis que eu estou mostrando para você, o papel do líder é extrair dos seus liderados o melhor, ajudar os liderados a crescerem para a glória de Deus, a avançarem nesse perfil de liderança. Eu espero muito estar ajudando você. Se eu já estou contribuindo contigo, por gentileza, deixa o likezinho e se inscreve no canal também. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: o que é liderança cristã? E agora a gente vai definir de forma clara sobre esse aspecto que vamos trabalhar tanto nesse trimestre. Para o pastor Elias Torralbo, um líder cristão, aquele que exerce a liderança cristã, é aquele que influencia as pessoas, guia as pessoas segundo os padrões bíblicos, segundo a palavra de Deus, a viverem e servirem agradando a Cristo. Ou seja, a liderança cristã é uma espécie de discipulado que nos guia agora para nos aproximarmos a Jesus. A partir da perspectiva também do John Haggai, o verdadeiro líder cristão é aquele que exerce uma influência especial. E essa influência especial, ela não é forçada sobre os outros. Eu acabei de apresentar para vocês uma sequência aqui de maneiras, de métodos, de estilos de liderança. Mas é importante nós entendermos que aqueles que são líderes cristãos precisam estar preocupados com o outro e, ao mesmo tempo, servindo a Deus, guiando o outro conforme a palavra de Deus. Muitos que acreditam que são líderes, na realidade são prepotentes. São pessoas que exercem a liderança pelo estímulo do medo. E isso é um problema, isso é um perigo. Conforme a Escritura, aquele que segue a Cristo leva as pessoas a serem guiadas por Cristo, enraiza as pessoas em Jesus. Aquele que é um verdadeiro líder cristão ajuda o outro agora a alcançar as suas metas, a maturidade cristã, e ao mesmo tempo alcançando as suas metas e os seus objetivos de uma forma que glorifica a Deus, de maneira que esses objetivos passam a ser atingidos e são atingidos para a glória de Deus. O verdadeiro líder cristão, ele lidera por intermédio do amor, do respeito, da responsabilidade, da humildade também. Entra aqui a humildade, e essa humildade também nos guia no autocontrole. O verdadeiro líder cristão tem como exemplo o Cristo, que construiu esse exemplo de liderança em seu ministério, guiando pessoas comuns como seus discípulos, de uma forma que impactou o mundo. E olha que característica é fundamental aqui a ser apresentada sobre um líder cristão. O próprio Jesus destacou isso lá em João, capítulo 14, versículo 15, onde está escrito: se vocês me amam, vocês guardam então os meus mandamentos. Aquele que é discípulo de Jesus
no exercício da liderança, ele exerce essa liderança a partir da palavra de Jesus, dos mandamentos de Jesus e da orientação de Jesus. E que você também exerça a sua liderança assim. Avançando, o terceiro subtópico destaca então sobre a liderança e serviço. Se eu estou te ajudando até aqui, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Vamos analisar a proposta do pastor Elias Torralbo. Segundo o pastor Elias Torralbo, a função do líder é servir. E nesse serviço, deve servir aos seus liderados. É essa a compreensão. Trabalhar não seguindo seus próprios interesses, mas trabalhar de uma forma que agrada a Deus nesse ministério do serviço. Nessa perspectiva, nós entendemos que a liderança cristã, ao invés de apontar nessa perspectiva empresarial de te levar para cima, a perspectiva cristã te ajuda a descer. Como assim descer? Ao invés de você querer buscar lugares altos na liderança, a liderança cristã, na compreensão bíblica do serviço, te aponta para servir. Isso quer dizer que o maior cargo na igreja, em outras palavras, seria então do membro da igreja. Se você for separado para ser um cooperador ou diácono, você, ao invés de subir o degrau, você está descendo o degrau, servindo. Separado para o presbitério da igreja, ao invés de você subir o degrau, na compreensão do serviço, você está descendo. Para ser pastor, então, você, ao invés de subir o degrau, você desceu para servir. É essa compreensão que agrada a Deus. Na perspectiva, então, do John Haggai, ele destaca que liderança cristã é encorajar. Encorajar as pessoas a obter sucesso sobre si mesmo e, ao mesmo tempo, servindo a Cristo e aos outros. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que o líder, ele precisa ter uma compreensão de si e uma compreensão do outro também, da necessidade do outro. Um líder que tem uma compreensão sobre a necessidade do outro e ajuda o outro a crescer e a enfrentar os seus desafios, encontrando saídas, esse líder, então, tem uma sensibilidade focada em Deus, na palavra de Deus. E é uma visão que Deus lhe deu, ajudando as pessoas agora a alcançarem a Cristo. O líder cristão precisa conduzir o outro, conduzir as pessoas de antemão para atender às suas necessidades pessoais e, ao mesmo tempo, serem conduzidas para a vontade de Cristo. Ele não lidera pessoas para si, mas ele lidera servindo as pessoas em Cristo. Também nós precisamos entender que a perspectiva do serviço demonstra que essa liderança é uma liderança que deve ser exercida com sabedoria, com determinação, com o conhecimento da vontade de Deus. E nesse conhecimento da vontade de Deus, nós entendemos que liderança é, então, um esforço. Desde a perspectiva do John Haggai, que destaca que liderança é um esforço. Um esforço de exercer conscientemente uma especial influência dentro de um grupo, influenciando as pessoas a atingir as suas metas e levando essas pessoas a atingir as suas metas de forma que glorifiquem a Deus. Para o crente, a liderança cristã leva as pessoas, então, à responsabilidade da evangelização. A evangelização e o empenho de ganhar o mundo para Deus. Então, na liderança cristã, nós compreendemos que o serviço está atrelado na evangelização. Para um cristão, o evangelismo não é um passatempo, mas o evangelismo é uma prioridade absoluta nesse ministério de liderança cristã. Assim, quando um cristão ocupa, então, um papel de liderança, o seu papel fundamental é levar as pessoas a serem alcançadas a Cristo. Todo cristão que ama Jesus, ele entende o que Jesus ordenou em ir por todo mundo, evangelizando as pessoas, trazendo o evangelismo, então, como prioridade de vida. Esse evangelismo que se encaixa, então, com a integração e o discipulado. E observando essa questão, nós entendemos que o próprio Jesus também deu essa ordenança. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus aponta para o serviço. E, ao mesmo tempo, essa ordem de Jesus coloca o cristão nesse papel de servir a igreja,
de alcançar as vidas na evangelização, no discipulado e nessa integração. Esse evangelismo nos ajuda agora a avançar para a glória de Deus e nos ajuda agora a nos aproximarmos de Deus. E que essa palavra também desperte isso no teu coração. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se eu dou e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto trabalha então sobre o seguinte argumento. Parte do trabalho de um líder. Antes de você entrar no primeiro subtópico, apresenta um versículo que está então em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. E o primeiro subtópico destaca então sobre a tarefa de descobrir novos talentos. Isso faz parte do trabalho de um líder. Para o pastor Elias Torralbo, ele destaca na lição que o líder cristão ele tem a tarefa de descobrir novos talentos. E todo líder cristão, nessa perspectiva cristã, ele tem essa tarefa como missão de descobrir novos talentos no seio da igreja. Observe o que está escrito então em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituiremos sobre esse grande e importante negócio. Observe como a própria igreja primitiva já destaca a importância de descobrir novos talentos dentro da comunidade cristã para a separação de diáconos. A partir da perspectiva então do John Maxwell, ele destaca de forma bem especial que a maioria das pessoas que procuram descobrir novos talentos fazem então grandes benefícios para o crescimento dessas pessoas. Cada talento que é descoberto na igreja exerce então um ministério especial para a glória de Cristo. Vamos ver sobre a importância de investir em pessoas a partir da ótica do John Maxwell. A primeira característica que nós percebemos, ou o primeiro benefício que nós podemos elencar sobre a importância de descobrir novos talentos, é que esses novos talentos trazem o crescimento para a comunidade da fé, para a igreja e para o grupo. A segunda característica que você pode perceber também é que esses novos talentos também desenvolvem novos talentos, procuram investir também em pessoas e ajudam nesse crescimento. E a partir também dessa perspectiva, nós percebemos alguns benefícios de investir. Alguns benefícios de investir em pessoas. E que benefícios são esses? O primeiro, decida montar uma equipe para investir e descobrir novos talentos. Se você é líder, um líder cristão, você precisa montar uma equipe que vai te ajudar a descobrir novos talentos. Segundo, pague o preço para desenvolver uma equipe. Invista tempo, treinamento para investir em pessoas. Terceiro, faça tarefas, então, com essa equipe que você descobriu como novos talentos para a glória de Deus. Em quarto lugar, delegue, então, a cada membro da sua equipe, a cada novo talento, responsabilidade e autoridade, para que esse novo talento, então, cresça, desenvolva, dê crédito também ao sucesso da sua equipe. A sua equipe também precisa levar o crédito. Aquele que é novo talento também dentro da igreja também precisa levar o crédito para a glória de Deus para que ele possa avançar. Observe a necessidade de investir especialmente no crescimento desses novos talentos para que esses novos talentos venham trazer crescimentos para a igreja. E esse crescimento está em todas as áreas, na área da educação, do discipulado, da escola bíblica, do evangelismo. É importante observar. Crie também novas oportunidades, onde as pessoas têm oportunidades para desenvolver o seu talento em equipe. Procure observar também a necessidade de dar oportunidades para as pessoas vencerem. Procure recrutar, como líder cristão, novos talentos, pois é papel do líder aproveitar as oportunidades, aproveitar as pessoas, melhorar as pessoas na sua jornada de liderança. É papel do líder também apresentar que esses liderados também podem ser grandes potenciais e podem desenvolver outros líderes. Contudo, nós entendemos que é Deus que direciona a liderança da igreja. É Deus que direciona pessoas.
Foi Deus que direcionou a igreja lá em Jerusalém para separar novos diáconos. É Deus também que direciona você para obedecer à vontade dele, obedecer à palavra dele. Se nós observarmos dentro da Escritura, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, foi Deus que direcionou Samuel a escolher Davi, um homem conforme o seu coração. Não pelas aparências, mas pelo fato da intimidade, um traço marcante que o próprio Davi tinha. Davi, ele tinha essa intimidade com Deus e por isso ele foi descoberto como um novo talento, um novo rei para Israel. Observe, ele tinha irmãos mais preparados do que ele, mas Deus direcionou Samuel como um líder que procurava talentos e ele descobriu o próprio Davi conforme a vontade de Deus, pela direção de Deus. Então é papel do líder cristão exercer esse ministério de liderança, guiando as pessoas a Cristo, servindo as pessoas, mas também descobrindo novos talentos. Avançando, vamos tratar então sobre outro papel e outra tarefa que o líder tem. É a tarefa de guiar os liderados. E nesse segundo subtópico nós vamos trabalhar sobre isso. A palavra guiar, que também é uma tarefa daquele que exerce a liderança cristã. O pastor Elias Torralbo também destaca que o líder cristão deve ser um orientador, aquele que guia, que traz segurança também para o seu liderado e orienta esse liderado em tranquilidade, em orientação para que esse liderado possa ser guiado ao crescimento. A partir também da perspectiva do John Maxwell, ele destaca que todos os líderes precisam ter visão. Todo líder verdadeiro tem visão. E é importante nós observarmos que muitas pessoas que têm visão, às vezes, não são líderes. Mas é necessário você entender que aquele que é líder separado por Deus, ele tem a visão. Uma visão, por si só, ela não atrai as pessoas. De repente, Deus te deu a visão, você tem a visão, mas você ainda não é líder. Mas é necessário que você se torne um líder, ganhando então a credibilidade das pessoas para poder apresentar a sua visão. Por exemplo, se você olha para as Escrituras, você vai perceber o papel de um líder, que é o exemplo de Gideão. A Bíblia destaca que Gideão, ele teve a visão de libertar Israel no período dos juízes dos seus inimigos. Ele teve a visão, mas não foi algo imediato assim, do estalar dos dedos. Foi necessário que ele ganhasse, então, a confiança das pessoas, a credibilidade. E a credibilidade, a confiança, só vem com esforço, com o tempo. O próprio Gideão, ele exerceu liderança para a glória de Deus, ao ponto dele ganhar credibilidade de diversas pessoas. A própria Bíblia faz questão de dizer que praticamente 32 mil homens seguiram a visão de Gideão. E essa visão foi estabelecida por Deus, que Deus deu a ele, mas ao mesmo tempo a respeito da sua credibilidade e responsabilidade em guiar o povo, ao ponto do próprio Deus ter que orientar Gideão em dispensar várias pessoas, conforme está escrito lá em Juízes capítulo 7, versículo 3. O Gideão foi instrumento de Deus. Observe como Gideão progrediu. A Bíblia faz questão de dizer que ele estava fora dos holofotes. Ele era o líder de um pequeno clã. Ele tinha a visão de Deus, de libertar as tribos do norte de Israel. E ele exerceu uma influência sobre os seus liderados. Mas isso gerou tempo. E a partir do momento que ele foi ganhando a confiança das pessoas, a sua visão foi compartilhada. Ele compartilhou a sua visão com os liderados. E é importante você entender que quando nós compartilhamos a visão com os nossos liderados, a visão precisa ser clara. A visão de Gideão era clara. Ele queria libertar as tribos do norte de Israel da opressão dos midianitas. Mas Deus colocou no coração dele a visão e ele entendeu que era necessário ganhar as pessoas, liderar as pessoas e ganhar a credibilidade. Por isso, para compartilhar a visão guiando as pessoas, é necessário nós termos clareza do entendimento da visão. O Gideão tinha clareza do entendimento da visão dele. Nós precisamos, então, ter conectividade que vai ligar a pessoa, então, nessa visão, entendendo sobre o passado e a história desse povo, o presente e o futuro. O Gideão tem essa conectividade. Ele apresenta sobre a libertação, ele aponta para o período de opressão, mas ao mesmo tempo ele aponta para o futuro de libertação. Nós vamos perceber que ele destaca também o propósito da visão que traz a direção.
ele é honesto em apresentar especialmente a sua visão com credibilidade para os seus liderados. Ele aponta histórias para o povo e essas histórias trazem então essa confiança, essa credibilidade em acreditar no Deus vivo. Ele procura desejar, ampliando essa visão para os seus liderados de libertação. Ele procura também trazer essa visão com paixão para que as pessoas então abracem esse foco. Ele traz uma estratégia para que essa visão cresça. Ele descreve a respeito da obediência a Deus, mas ao mesmo tempo da libertação desse povo do período de opressão dos midianitas. Como guiar o povo de Deus é importante. Daí a necessidade de nós entendermos que, como líderes cristãos, precisamos também fazer isso. Eu espero estar te ajudando até aqui, trazendo a perspectiva bíblica, um conteúdo a mais para que você possa utilizar esse material também em sala de aula. O terceiro subtópico trata então sobre a terceira palavra, que é função também do líder, é a função de abençoar. Para Elias Torralbo, o verdadeiro líder procura viver para abençoar os seus liderados. Esse é o papel da liderança cristã. A partir da perspectiva também de John Maxwell, ele destaca que a verdadeira liderança que procura abençoar é uma liderança que procura servir, e ela faz a diferença. Você pode ler o texto, por exemplo, de Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo que vocês fizestes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Observe, essa liderança tem uma visão abençoadora, mas ao mesmo tempo de serviço. Vamos ver algumas perspectivas sobre a paixão que todo líder precisa ter. Essa paixão de servir. Primeiro, a paixão, ela traz para nós uma realização para a liderança. O desejo, então, desse líder que serve em amor, serve em paixão, aponta para o destino. Esse destino que destaca, então, esse potencial como fogo no nosso coração. Em segundo lugar, nós percebemos que essa paixão, que nos ajuda a servir em amor e comunidade, aumenta, então, a nossa vontade. Existe, então, essa vontade de ser sustentada como um combustível de exercer esse ministério para a glória de Deus. Em terceiro lugar, a paixão também, que ajuda a abençoar os liderados, demonstra, então, algo que transforma você como líder. Transforma você em uma pessoa mais dedicada a servir a Deus de todo o coração e, ao mesmo tempo, mais produtiva. Essa paixão também te ajuda de forma especial a ajudar os outros a crescer e a avançar, sendo abençoados. Quando nós observamos sobre treinar os outros, o apóstolo Paulo começou a ministrar orientações para a igreja de Éfeso, treinando também aqueles homens e treinando pessoas até mesmo na escola de Tirano. Isso está escrito lá em Atos capítulo 19, versículo 8 ao 10. Ele orientava as pessoas a seguirem o propósito de Deus. Considere algumas questões que você precisa levantar em sala de aula sobre a necessidade de abençoar os outros na sua liderança. Esteja familiarizado com os pontos fortes e fracos de cada liderado seu. Também conheça as pessoas e saiba o que elas podem desenvolver em seu potencial. Observe também a necessidade de definir tarefas claras e objetivos claros para cada liderado seu. Também permita com que as pessoas desenvolvam suas metas e suas tarefas. Mantenha as pessoas responsáveis pelos seus erros, com as suas responsabilidades, para crescerem e amadurecerem em Jesus. E eu espero que o Senhor Jesus te use na Escola Bíblica Dominical como um bom líder, uma boa líder, para a glória de Deus. Para fechar, vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: o que não é liderança? Leia um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que aponta para a verdadeira liderança. E apresente o primeiro subtópico, que destaca o seguinte: liderar não é agir com arrogância. Conforme o pastor Elias Torralbo, o líder não é melhor ou pior do que ninguém, mas o líder ajuda as pessoas a obedecerem a Cristo e promove esse crescimento a partir da perspectiva do reino de Deus. Observe o que está escrito então em Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27, que diz assim:
Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja então o servo, o último. O John Maxwell ele destaca também sobre a necessidade de servir a Deus e servir as pessoas, se doando para as pessoas e não agindo com arrogância. De que maneira? Aquele que se doa no serviço de forma coerente, sem agir com arrogância diante dos seus liderados, é uma pessoa generosa. Então, seja generoso. Seja generoso com os membros da sua equipe, com os liderados da sua igreja, com os irmãos da sua comunidade. O líder, ele vence pelo exemplo. Ele vence para a glória de Deus. Evite também políticas internas. Às vezes as políticas internas prejudicam, mas é necessário que você se preocupe com o sucesso do outro. Não coloque ninguém um contra o outro, mas muito pelo contrário, seja um líder sustentador e pacífico junto aos teus liderados. Em terceiro lugar, demonstre também lealdade. Líderes que demonstram sua lealdade recebem lealdade também dos seus liderados. Em quarto lugar, valorize as pessoas. Isso é o papel do verdadeiro líder. Aquele que valoriza o outro. Aquele que não sabe valorizar não é um verdadeiro líder conforme a palavra de Deus. Então a liderança cristã é uma liderança de serviço. É uma liderança que se coloca no lugar do outro. É uma liderança de coinonia, de comunhão, de crescimento. O segundo subtópico trata então nesse terceiro ponto que liderar não é dar ordens. A partir da perspectiva do Elias Torralba, ele também destaca que o líder não dá ordens, mas um líder verdadeiro caminha junto com os liderados. Segundo John Maxwell, delegar tarefas a uma equipe é uma responsabilidade poderosa, a mais poderosa que o líder pode ter, e ele se dispõe dela. Delegando as tarefas e acreditando então, trabalhando junto com o outro, você percebe a produtividade crescendo e aumentando de forma individual. A partir do momento em que você toma a atitude de não dar ordens, mas ao mesmo tempo de delegar e ajudar o outro de forma individual, você vê o crescimento em todas as áreas para a glória de Deus. Isso aumenta então a produtividade na própria igreja. Quando nós observamos sobre a importância de delegar e ajudar o outro a crescer, nós percebemos então sobre a responsabilidade desse crescimento em Jesus. Por que muitas pessoas então não conseguem delegar, confiar no outro? Por causa da insegurança, pela falta da confiança que tem nos outros, pela falta da habilidade de treinar outras pessoas, pela satisfação pessoal de fazer a tarefa sozinho, pelo hábito também, pela inabilidade de encontrar pessoas para fazer as tarefas, pela falta de acreditar, por exemplo, em novos talentos, pela falta de tempo, pela mentalidade de pensar que eu faço melhor. Esse é um problema. E isso é um perigo para qualquer liderança. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico destaca que liderar não é transferir responsabilidades. Para o pastor Elias Torralba, a responsabilidade do líder ela é intransferível e ele deve assumir as suas responsabilidades. A partir da perspectiva, então, do John Maxwell, para a gente concluir, ele destaca que em tempos de crise, em tempos de fracasso, Deus levanta, então, verdadeiros líderes. É aquilo que nós iniciamos na lição dizendo, Deus está à procura de líderes, a partir da ótica do John Haggai. E em tempos de crise, Deus levanta pessoas para poder liderar e, de forma significativa, exercer, então, a sua liderança. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós vemos a responsabilidade que cada líder tem de exercer o seu papel e não transferir as suas responsabilidades. Deus está à procura de líderes que tenham essa consciência. Ao analisar 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 17, a Bíblia diz que depois de um período de vitórias que Deus deu para Davi contra os filisteus, Davi então se envaideceu, colocou no seu coração o orgulho.
ao ponto de fazer um censo sobre todo Israel para demonstrar que a sua vitória foi estabelecida por causa do seu poderio militar. E ali Deus interviu, ali Deus proibiu, e ali Deus agiu contra Davi, para demonstrar para Davi que a sua vitória não foi estabelecida por causa do poderio militar de Israel, mas por causa da presença de Deus. Diante daquilo, Davi se arrependeu profundamente. Davi se arrependeu profundamente, aceitou a punição da graça de Deus, mas se responsabilizou pelas vidas que foram mortas por causa daquele orgulho do seu coração, por intermédio do juízo de Deus. Muitos líderes procuram ocupar lugares de prestígio, mas não querem se responsabilizar. Olhando para a Bíblia, nós aprendemos que Davi se arrependeu e se responsabilizou em seu papel de liderança. Nesse trimestre a gente vai estudar muito sobre isso. E eu espero que Deus em Cristo possa te abençoar para a glória de Deus em Cristo Jesus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também, tem muita gente fazendo isso. Olha, muito obrigado pelo teu carinho, coloca de onde você está me assistindo. Se você puder, tira uma foto desse povo bonito que estuda com você na escola bíblica, na tua classe aí, e me marca no Instagram também. Eu fico tão feliz em conhecer esse povo bonito que está sendo alcançado pela palavra de Deus por intermédio da sua vida. Se você puder, faça isso. Se você quer saber o dia que eu posto as aulas da classe dos jovens, eu posto aula aqui de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Toda terça é o dia da classe dos jovens ao meio-dia. Então, na próxima terça, eu aguardo você por aqui. Se você quiser o meu material também, o material da minha aula que eu desenvolvi aqui, exatamente como subsídio dessa aula de hoje, você pode ter acesso se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura é trimestral e o link está na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar a nossa proposta. E se você está afastado de Cristo e precisa voltar para Jesus, a hora é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador, se rendendo a Cristo, colocando a tua vida no altar de Deus. E eu espero que o Senhor Jesus te abençoe. Comente aí, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito durante esse trimestre. Primeiro é esse aqui, Seja um Líder de Verdade, do John Haggai. Esse manual é excelente, da editora Betânia, para te trazer uma perspectiva muito legal sobre liderança cristã. Quero indicar essa coleção do John Maxwell, que eu tomei como base para poder construir a aula de hoje, da editora Thomas Nelson no Brasil. Um material muito bom para você que gosta de crescer em Jesus. Também como dica de leitura, eu quero destacar esse aqui, da editora CPAD, do John MacArthur, sobre o ministério pastoral. Vai te ajudar muito durante esse trimestre. E também, como dica de leitura, o livro de apoio da lição. Estou aguardando o meu chegar. Assim que chegar, vou estar mostrando aqui para vocês em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração. Até a lição de número 2, onde nós vamos trabalhar sobre a pessoa do líder. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.